Se eu te disser que este livro e este livro têm a mesma protagonista e as duas que estão na capa são a mesma pessoa, você acreditaria? Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre este livro incrível da nossa literatura nacional, Clara dos Anjos, de Lima Barreto, e te dar as minhas impressões sobre essa história e quem sabe te convencer a dar uma chance e também ler essa obra incrível. Clara dos Anjos foi escrito e publicado no começo do século XX, e neste livro nós percebemos um Rio de Janeiro que vem se tornando uma cidade em que os pobres moram no subúrbio e precisam pegar condução para ir até a região central. Então é um livro que conta muito sobre a história e o desenvolvimento cultural e econômico do Brasil. A gente começa a perceber algo que se perdura até hoje na história do Brasil, onde as pessoas começam a se deslocar para periferias, para bairros mais afastados e precisam pegar condução para poder chegar até os seus trabalhos. Então o livro ele é um ótimo retrato do Brasil daquela época, onde a gente percebe que as pessoas pobres elas eram esquecidas e negligenciadas por parte das autoridades políticas e elas precisavam sobreviver com muita dificuldade financeira, problemas ali também na questão da educação. Por mais que o livro leve o nome de Clara dos Anjos, a história não é só sobre essa personagem e eu não diria nem que ela é a única personagem central aqui. A gente conhece familiares, amigos de familiares e muitos outros personagens que, como eu falei, nos ajudam a compor esse Brasil do século XX. Mas quem era a Clara dos Anjos? Essa jovem, ela é a representação de como jovens não brancas eram vistas na época, como presas fáceis para homens brancos que apenas queriam brincar com os sentimentos delas. E é aí que o livro ele traz uma reflexão muito interessante sobre a importância da informação, porque Clara dos Anjos ela foi criada sendo protegida por seus pais de todo tipo de preconceito, das maldades do mundo, o que não impediu que ela acabasse sendo vítima de todos esses problemas que realmente existiam. E ela acabou sendo sim uma vítima da sua própria ingenuidade. Isso vai acontecer quando Clara dos Anjos, uma jovem ali no final da adolescência que, como eu disse, não sabia que o mundo era um lugar cruel, que as pessoas eram muito preconceituosas, que o lugar onde ela morava, a cor da sua pele, a origem da sua família, vir de um ambiente humilde, fariam com que ela fosse vista pelas outras pessoas que moravam mais próximas do centro da cidade, pessoas que diziam ter sobrenomes importantes, mas achassem que pessoas como ela, como eu disse, eram menos ser humano, menos merecedoras. Inclusive o autor, ele descreve Clara dos Anjos como uma jovem de pele escura e de cabelos escuros lisos. O livro fala que ela puxou a cor de pele do seu pai e os cabelos lisos de sua mãe. O livro traz em sua essência falar sobre uma jovem mulata. E aí que eu me deparei pesquisando mais sobre o livro, algumas capas que eu achei um tanto quanto duvidosas. E um ponto alto do livro é a última frase, quando depois de acontecerem muitas coisas, Clara dos Anjos se percebe como uma pessoa que está sim numa posição desfavorável perante a sociedade. E aí eu vou até ler para vocês a última frase do livro, que não é um spoiler, porque ela só faz sentido depois que a gente lê a obra inteira, onde Clara vira para sua mãe e diz o seguinte: Mamãe, mamãe, que é minha filha? Nós não somos nada nesta vida. Para você entender como Clara dos Anjos foi daquela jovem ingênua a uma pessoa que chegou a essa conclusão e tudo o que aconteceu com ela ao longo dessa história, com o rapaz com que ela se envolveu e todos os outros personagens, você precisa ler Clara dos Anjos, um livro que tem uma linguagem super tranquila para ler, não tem muitas palavras difíceis, rebuscadas. Lima Barreto escrevia de um jeito bem tranquilo da gente entender, super fluido. Inclusive esse é um livro que eu indico muito se você não tem o costume, não tem o hábito ou acha difícil ler clássicos. Esse aqui é uma ótima opção porque, como eu falei, a linguagem dele é bem fácil, bem fluida, você não vai ter dificuldade para entender e para entrar na história e você não vai querer parar até chegar no final, fora que também não é um livro muito grande. Essa minha edição aqui, da La Fonte, tem apenas 148 páginas, então é muito rapidinho de ler. Fica aqui a indicação para vocês conhecerem a literatura de Lima Barreto, para vocês conhecerem Clara dos Anjos e tudo que essa história traz. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia essa obra, se você já leu ou se ficou com vontade de ler, eu quero saber. E qual é o seu clássico da literatura brasileira preferido, aquele que você mais gosta ou por qual você acha que é mais fácil começar. Obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!